Você também acha que o McDonald's perdeu a graça? Volta e meia eu recebo essa imagem. Você notou que o McDonald's foi de criança feliz para adulto chato? De um lado, a loja do passado, do outro lado, a loja atual. E essa mensagem, essa imagem vem do exterior já, né? Você percebeu que o McDonald's foi de criança feliz para adulto depressivo? E como eu recebo várias vezes essas imagens e a pergunta dos seguidores, o que aconteceu, Renan? Eu vou tentar responder, buscando em algumas fontes, claro. Vou trazer o meu ponto de vista sobre a coisa, mas vou pegar falas de personagens importantes, de pessoas importantes ou de artigos e matérias importantes sobre o tema. E uma delas é do Vox, que é um veículo americano que é muito bom, que faz análises muito boas. E eles fizeram, por que o McDonald's ficou tão chato, né? E aí eles consultaram algumas pessoas, né, relevantes, que entendem do assunto. Um deles é um consultor de restaurantes. E ele fala que o primeiro motivo é que no passado o McDonald's era voltado para a família. E a gente pode ver isso em vários anúncios, né? Traga sua família para passar um tempo aqui à noite. Né? Tem as famílias indo até o McDonald's, tem a família se divertindo no McDonald's. Era uma cena comum. Eu me lembro muito bem de quando criança a gente ir em família e para mim era um evento ir até o McDonald's. Né? A gente se arrumava porque era uma coisa legal, era uma coisa de se fazer em família. E aí ele continua dizendo, né, que hoje em dia isso mudou muito. No McDonald's é um lugar para você fazer uma alimentação casual, comer antes de ir para uma festa, ou então ou depois de uma festa você passa por lá, ou então pega para delivery. Não é mais aquele ambiente, não costuma ser mais aquele ambiente onde você reúne a família para passar um bom tempo e se divertir e ter um tempo de qualidade com a família comendo algo em um lugar específico. Não, o McDonald's mudou muito, o público mudou muito. E aí tem outro fator que as pessoas falam muito, que é a cara da loja, né? Que ficou escura, que ficou sem graça, que perdeu a cor e tudo mais. E aí ele fala mais uma vez, né? Aquele estilo de restaurante, aquela fachada, aquela cara, aquela estrutura era voltada para mirar no público familiar. Depois de um tempo isso foi mudando, né? E eles decidiram se tornar um lugar mais adulto com linhas limpas, clean lines. E se a gente for resumir isso, uma palavra que as pessoas usam muito para dizer isso, é o minimalismo. Claro que existem outras vertentes, outras formas de explicar isso, mas se a gente for reduzir, é mais ou menos isso. E é importante, esse vídeo não pretende esgotar o assunto, né? E nem é uma tese de mestrado, é só um vídeo de Instagram. Então não vai dar para colocar tudo aqui, até porque eu não tenho acesso a todas as informações. É uma análise um pouco mais profunda do que os meus vídeos tradicionais, mas é um pouco rasa também, tá? Um motivo, né, é que não é uma culpa só do McDonald's, quer dizer, não acontece só no McDonald's. O design, a forma como as marcas se expressam tem mudado ao longo do tempo, né? Por exemplo, as marcas de carro são um grande exemplo de como o design ficou mais limpo, né? Com menos rebuscamento, com menos 3D, com menos detalhes e tudo mais, né? As marcas de moda passaram por esse movimento também, tem algumas voltando atrás, mas você pode perceber a diferença de como era o logo da Yves Saint Laurent e como ficou depois, né? E até os carros passam por isso, né? Tem uma pesquisa do G1, uma matéria que fala por que o carro colorido sumiu, né? Essa é uma foto da matéria que mostra como era no passado. Você tinha carro amarelo, vermelho, verde, azul, e hoje em dia a gente tem muito branco, preto e cinza. Então é uma tendência mundial e o McDonald's apenas aderiu a ela. Ele não é exclusivamente, ele não tem a exclusividade dessa mudança de ficar chato visualmente, né? E aí, na mesma matéria da Vox, eles consultam também um arquiteto de restaurantes, né? E aí ele fala assim, uma coisa que eu aprendi da indústria dos fast foods, das redes de fast food, é que eles são desenhados em laboratório para produzir o máximo de retorno possível, ou seja, para produzir lucro, tudo é muito testado, tá? E aí ele fala, eles não têm alma. E aí, o Howard Schultz, que é o cara que fez a Starbucks ser o que ela hoje, ele não fundou, mas ele comprou e transformou ela na potência que é, ele conta no livro dele que um dos maiores receios dele, sempre, né, uma das grandes buscas dele, é fazer com que a Starbucks não se pareça uma outra grande rede sem alma, tá? E aí ele fala na página 309 desse livro, Dedique-se de Coração, onde ele conta os detalhes de como fez a Starbucks chegar ao que é hoje. Ele fala assim, uma das tentativas dele para não parecer ser uma empresa sem alma, ele fala sobre a aparência, né? Já que a gente está discutindo isso aqui do McDonald's. Em vez de optar por uma aparência simples e uniforme, os nossos arquitetos desenvolveram variações complexas dos quatro elementos: terra, fogo, água e ar, que são relacionados às quatro etapas da confecção do café: cultivo, torrefação, preparo e aroma. Isso deu lugar a 4 projetos de lojas diferentes, cada um com sua própria paleta de cores. Dentro desses 4 modelos básicos, podemos variar os materiais e detalhes específicos para adaptá-los a diferentes cenários, de edifícios no centro da cidade a áreas suburbanas e cidades universitárias. É uma tentativa de personalizar a cara de algumas de suas lojas para não ficarem todas com aquela mesma cara, o que faz, em algum dos aspectos, fazer com que a empresa se pareça uma empresa sem alma, né? E aí,
Aqui, o McDonald's também tem vários restaurantes, várias lojas diferentes. Por exemplo, o Macmill, que é na Avenida Paulista em São Paulo, ele é muito diferente. Ele foi montado num casarão, né? Em Russell, nos Estados Unidos, tem um em forma de disco voador. Tem McDonald's em forma de avião. Tem McDonald's em trem. Tem McDonald's em Sedona, nos Estados Unidos, em que o logo é azul, uma espécie meio de cor da Tiffany ali. Tem o McDonald's de Lisboa, que dizem que é um dos mais bonitos do mundo, que ele manteve a característica tradicional da arquitetura europeia ali e tudo mais. Mas é muito difícil você manter essa personalização em mais de 38 mil restaurantes ao redor do mundo, em 100 países, como eles dizem lá no site. Então, na maioria, eles acabam sendo esse McDonald's aqui. Uma outra coisa que toca as pessoas é a questão da nostalgia, né? As pessoas, a galera se lembra muito, a galera que cresceu com o McDonald's, se lembra muito da turma do Ronald McDonald, né? Só que aconteceram algumas coisas, o tempo foi mudando e o McDonald's acabou, o Ronald McDonald acabou se transformando numa espécie de piada, né? Tem essa escultura do Banksy que também coloca o Ronald McDonald como o símbolo do capitalismo, da escravidão capitalista e tudo mais. E o Burger King, o grande concorrente do McDonald's também, tira muita onda, faz muita piada com o palhaço. Então ele saiu um pouco de cena, o McDonald's o abandonou um pouco, tira um pouco dessa jovialidade, dessa coisa que a gente se lembrava daquele McDonald's colorido e feliz, né? Outra coisa, outro personagem da turma era o Hambúrguer, o Papa Burger e tudo mais. Eles até tentaram ressuscitar ele recentemente, deram uma repaginada, só que a galera falou que ficou muito ruim e eles voltaram atrás. O Papa Burger hipster, não deu certo. Beleza. Além da questão da nostalgia, a gente que tem relação com marcas também às vezes se prende, de forma muito justa, claro, à qualidade dos produtos, né? E eu lembro muito bem, acho que 1 ou 2 anos atrás eu fui à Vila Velha, na Fábrica da Garoto, e quando eu falei no hotel ou pro cara do Uber que eu ia à Fábrica da Garoto, todo mundo falava com muita veemência, olha, ficou horrível depois que a Nestlé comprou a Garoto. Então a galera tem uma questão de nostalgia, a galera ali do Espírito Santo com a marca, né? E também tem uma questão de que eles dizem que a qualidade piorou. E a gente pode perceber isso por meio dos comentários das pessoas. O Serenata de Amor mudou de fórmula e de embalagem, passou a ser wafer. Dizem que é uma questão tributária, mas eu não vou me aprofundar nisso. E aí, esse ano saiu a notícia, Serenata de Amor volta à receita original após pesquisa feita com consumidores. O hambúrguer deve voltar à fórmula que era usada até 2002, quando a empresa foi vendida para Nestlé, ou seja, eles estão voltando atrás na fórmula porque eles estão ouvindo o consumidor, né? E aí, voltando ao McDonald's, eu fazendo uma análise fria aqui, que eles usaram 3 princípios de branding para poder se transformar no que são hoje: diferenciação, posicionamento e comunicação. Vou falar primeiro, claro, da primeira, que é a diferenciação. Eu vou mostrar uma cena do filme Fome de Poder, em que o Ray Kroc vai pela primeira vez ao McDonald's, que ficava lá o original dos irmãos McDonald's, e ele fica muito surpreso com aquela fila, ele não entendia aquilo. Ele pede um hambúrguer e uma batata frita e um refrigerante, e o cara já entrega na hora. Ele fala, mas como assim? O que é isso? E o cara fala, é o que você pediu. E ele fica muito chocado, porque ele nunca tinha visto aquilo na vida. Naquela época você pedia a sua comida, ela era preparada, ela demorava alguns minutos, e depois você pegava. Naquele caso, ele entregou na hora. E ele falou, mas como assim? Eles criaram um processo, eles criaram um padrão que revolucionou a indústria, e eles deixavam muitos prontos, você pedia, já estava pronto, porque era uma quantidade muito limitada de itens no cardápio, e era um volume muito grande de gente comprando. E foi aí que ele teve a ideia de talvez transformar o McDonald's na potência que se tornou hoje. E eu pessoalmente atestei isso. Um dia eu fui montar um Big Mac dentro do McDonald's, no dia do hambúrguer eu fui convidado, e aí eu percebi como tudo é cronometrado, como tudo é calculado, como tudo funciona muito bem para ser rápido, para ser eficiente. Eu fiquei muito chocado, assim como o Ray Kroc ficou há muitas décadas atrás. Beleza, agora vamos para o segundo ponto, que é o posicionamento, né? Já naquela época o Ray Kroc queria muito deixar clara algumas coisas do aspecto que ele queria. Ele ficou muito chocado quando ele chegou numa loja, estava toda suja. O hambúrguer era feio, não estava com a cara que ele queria. Os caras estavam vendendo milho, os caras estavam vendendo doces. E ele foi lá nos franqueados reclamar que merda é essa que vocês estão vendendo aí? Eu criei um padrão e vocês estão quebrando. Ele tinha um posicionamento muito claro. A gente vende isso, isso e isso. Dessa forma a gente entrega muito rapidamente. A gente quer ser reconhecido e lembrado por isso. E isso é posicionamento. Por fim, terceiro, comunicação. Com uma linha muito enxuta de hambúrgueres e tal, e como eles têm que entregar muito rápido, querem ser lembrados por isso, por muito tempo eles fizeram aqui no Brasil, não sei se no exterior, peça pelo número, né? Então tinham comerciais que falavam, peça pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4, vai ser muito mais rápido e você ainda paga mais barato, porque essas promoções são baratas e tal. Então ele tinha uma comunicação muito clara para reforçar o posicionamento deles, de que eles têm uma comida padronizada, que sai muito rápido também, né? E aí tem o filme Fome de Poder, que conta a história do Ray Kroc, que foi interpretado pelo Michael Keaton, e tem os irmãos McDonald. Muita gente que assistiu odeia o Ray Kroc por causa disso e tal. A história não termina bem, muito bem pra eles. E aí eu vou contar aqui
o ponto de vista do Ray Kroc, do livro Fome de Poder, que está na página 129. E aí ele fala assim: foi um acordo extremamente bem sucedido. Todos os interessados estavam felizes. Os irmãos McDonald se aposentaram felizes por viajar e cuidar de seus investimentos imobiliários. Maurício morreu alguns anos depois e Dick se mudou para New Hampshire e casou com seu amor de infância. Ao final de sua vida, Dick disse assim para alguma pessoa e ficou registrado e chegou a minha dessa forma: foi a melhor relação comercial com que já fizemos. Se é verdade ou não, não sei, mas eu queria trazer um contraponto aqui. Voltando à história do McDonald's, aconteceu uma coisa no caminho. Eles estavam dominando o mundo, eles estavam nadando de braçada, eles eram os reis do mundo. E aí surgiu um concorrente, né? Outros concorrentes, mas o mais forte, o mais expressivo, o Burger King, que falava: a gente faz do seu jeito. O McDonald's tinha um padrão, o sanduíche dele tem a quantidade certa de picles, quantidade certa de mostarda, de ketchup, eu vi isso pessoalmente. E o Burger King falou: a gente faz do seu jeito, você pode pedir 2 carnes, você pode pedir mais alface, você pode pedir sem tomate. E aí eles mudaram o jogo e também foi uma espécie de diferenciação do Burger King, uma espécie de posicionamento, né? Por exemplo, o Whopper ostentação. Aqui a gente faz do seu jeito, o Whopper com 6 carnes, é uma publicação do Facebook de 2014. Outra coisa que o Burger King trouxe, o cupom, né? O brasileiro gostou muito dessa ideia de cupom. E aí o McDonald's ficou atento àquilo ali. Mas vamos ver um detalhe aqui sobre essa coisa da loja, da cara da loja. O João Branco, que foi o diretor de marketing, o CMO do McDonald's por muitos anos no Brasil, fala um pouco sobre isso. Vamos ver o que ele tem a dizer. Porque o brand agora das lojas tá uma parada mais, tipo, mais clássica, mais escura, não tá aquela coisa mais colorida que nem antes. A resposta curta e direta é porque o cliente prefere. Se o cliente preferir que seja uma arquitetura mais clean, mais neutra, mais relaxante, nós vamos fazer. Se ele quiser uma coisa mais vibrante, emocionante, nós vamos fazer. Então as nossas pesquisas mostram que eles preferem isso, então a gente muda. A importância Mas isso de mudou, colocar né? o Porque cliente no antes lugar. eles preferiam outra coisa. Mudou com o tempo, né? Foi mudando isso daí. Os gostos, as preferências das pessoas vão mudando. Beleza, o que eles fizeram? Ouviram o consumidor. Então, se o brasileiro está gostando de cupom, o McDonald's foi lá e fez cupom também, né? Se o brasileiro está indo ao Burger King e colocando uma coroa, né? O McDonald's foi lá e fez também. Então, ouvindo o consumidor e fazendo aquilo que ele acha que o consumidor está querendo por meio de muita pesquisa. E aí surgiu uma outra questão muito importante aqui no Brasil, que é o quê? A hamburgueria de bairro, né? Vieram com um hambúrguer artesanal, uma carne mais grossa, uma coisa de comida de verdade e tudo mais. O que o McDonald's fez? Ouviu o consumidor e começou a lançar linhas nesse caminho também, de hambúrgueres melhores, hambúrgueres gourmet e tudo mais. Voltando ao Howard Schultz, ele fala uma coisa: ó, as pequenas empresas são admiradas e as grandes empresas normalmente são odiadas, né? Por quê? Porque tem toda uma aura em torno das empresas grandes, que elas têm acionistas, só pensam em lucro, e as pequenas, elas são do bairro, você olha no olho, o atendimento costuma ser personalizado, e você se conecta porque você entende que está ajudando alguém que mora ali perto, ou que tem uma empresa pequena, que está passando pelas mesmas dificuldades que você, né? E aí o Novo Mercado, que é uma página que fala sobre negócios, fez uma pesquisa, um post que falava assim: você preferiria fazer compras no Pão de Açúcar ou em outro mercado? No Madeiro ou no podrão do bairro, né? E eles esperavam que as respostas fossem: prefiro Madeiro, prefiro Pão de Açúcar, por causa da padronização, por causa de marca. E os comentários, na maioria, foram tipo assim: não, eu prefiro o outro, eu fujo dessas grandes redes, né? E aí eu também decidi ouvir o meu público e falei: olha, se você tivesse o mesmo produto com a mesma qualidade no seu bairro, e sendo prestado por uma empresa grande e pequena, e o preço fosse razoavelmente o mesmo. Metade falou: eu compro da grande marca, metade falou: eu compro da pequena marca. E aí o que isso nos diz, né? As pessoas estão muito inclinadas a comprar do pequeno empresário, né? Por exemplo, a Ju, a minha esposa, ela come hamburguerias de bairro, mas ela se recusa a entrar no McDonald's, tá? Porque ela acha que é mais uma rede sem alma, né? Porque, como eu disse, tem aquele olho no olho, né? Esse vídeo tá terminando, mas eu preciso que você me diga uma coisa antes dele acabar. Renan, cheguei até aqui para eu saber se você está disposto a ver vídeos desse tamanho aqui na minha página, às vezes quando a análise for mais aprofundada. E se você tem um pequeno negócio, você também quer ouvir o seu consumidor, mas quer se destacar, assim como o McDonald's fez, usando 3 características, 3 princípios: diferenciação, posicionamento e comunicação, porque assim você vai pegar esse atributo importante da alma, mas trazer um pouco de branding para deixar a sua apresentação mais caprichada, conquistar os consumidores. Vem aí o Branding Express, uma série de 3 aulas gratuitas que vão rolar em agosto. E para se inscrever é muito fácil, é só se inscrever em brandingexpress.com.br. O link está na bio.